Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente quarta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor, que joga nesta noite contra a equipe do Flamengo, lá na Vila Belmiro, em partida que começará às 21h30 pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte com essas últimas informações, provável escalação do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e vamos aí com o vídeo. Os dois clubes, tudo bem, Mendel? Bom dia aí pra você. Tudo bem? Bom dia, Bruno, Mari, Jailson, bom dia a todos. Bruno, gosto muito de você como apresentador, mas depois que você foi embora do Sport Center, que venha outro apresentador, é minha homenagem para você também. Neste Sport Center, o São Paulo que enfrenta o Flamengo hoje, mando de campo do São Paulo, mas o jogo, como você disse, na Vila Belmiro, essa série de shows no Morumbi, tem show do Linkin Park no fim de semana, então São Paulo mandando esse jogo na Vila Belmiro. Jogo importante para o Flamengo e também muito importante para o São Paulo. São Paulo vem de 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, contra o Bahia e contra o Vasco, está na 8ª colocação do Brasileirão, ainda tenta uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores. Para variar, o São Paulo com muitos desfalques por lesão. São 9 jogadores do São Paulo no departamento médico. Além deles, o São Paulo ganhou também mais 2 desfalques. O Enzo Dias e o Alan Franco estão suspensos para essa partida. Por outro lado, São Paulo tem o retorno de laterais, o Mike e também o Cedric. O Mike volta de suspensão e o Cedric recuperado de uma lesão em um dedo do pé direito, uma lesão ele está recuperado e também está à disposição, mas segundo a apuração da ESPN deve começar no banco nesta partida. Além deles, o Luciano também volta de suspensão, provável time do São Paulo pela apuração da ESPN com Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Sabino, Mike ou Mailton, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio e Patrick na frente, Luciano e Lucas. Bruno. Jailson, partida importante então para o Flamengo e com esses desfalques que o Rafa trouxe pra gente. Que a gente já vem falando ao longo da última semana, né? Jogo a jogo, um ponto de diferença, Flamengo e Palmeiras, e não podem derrapar, essa que é a realidade. Então, assim, o Flamengo vai ter um jogo que, na minha visão, por ser na Vila Belmiro, não ter aquele ambiente já da torcida do São Paulo dentro da sua casa, né, que é o Morumbi, o Flamengo pelo menos ali já consegue ter uma igual ou ter uma vantagem. A questão é que o São Paulo vem em um bom momento, né? As 2 vitórias, a vitória contra o Vasco, no momento que o Vasco fazia uma boa partida, o Vasco fazia um jogo bom, mas defensivamente eu acho que o São Paulo foi muito consistente e conseguiu ali acionar o ataque. O Luciano foi muito bem contra o Bahia, com gol e assistência, e agora retornando, né, a equipe, pode ser ele formando a dupla de ataque com o próprio Lucas. Então, a ver como vai ser esse Flamengo e São Paulo. Só que foi o que eu falei. Flamengo e Palmeiras brigam 1 ponto de diferença, então eles não podem derrapar, mesmo jogando fora de casa. A gente vai falar do calendário, né? Mudança também, Palmeiras jogando fora de casa, mas nessa altura do campeonato, não tem mais essa questão de dentro ou fora, tem que ganhar. É um jogo fora de casa, não na casa do São Paulo especificamente. Ele é mandante, mas ele não joga em casa. Ele é mandante, mas não joga em casa. Exatamente. Isso enfraquece o São Paulo, Mário? Sim, enfraquece. A torcida do São Paulo, já há alguns anos a gente vem falando da importância dela nos momentos bons e nos momentos ruins do São Paulo, né? Uma torcida que entendeu quando o clube precisou de apoio em Sul-Americana, que entendeu o retorno à Libertadores, enfim, o clima dentro do Morumbi, ele é totalmente diferente, assim. A torcida do São Paulo, ela de fato influencia demais. E eu tô bem curiosa para ver como que o Crespo vai pensar o jogo, porque contra o Vasco foi contra-ataque e ele foi muito bem, né? O time marcou no seu campo, e aí, quando teve a oportunidade de escapar, escapou e foi muito feliz no resultado. Eu quero ver contra o Flamengo, justamente por isso, porque é o mandante, o Flamengo é o segundo melhor visitante, liderança, o São Paulo com a mesma pontuação do Vasco, tem muita coisa em jogo, né, para os dois. Então, tô bem curiosa para ver como que o Crespo vai pensar a estratégia desse jogo. Até foi assim na Vila Belmiro que o Flamengo perdeu pro Santos. Foi, Sim. exatamente Foi? assim. Exatamente Quase assim. 80% de posse de bola. Só o Neymar na frente. Só o Neymar na frente e numa jogada Aciona a individual. velocidade, Naquela isso. jogada individual é que o Flamengo também... O Flamengo ficou no arame liso naquele jogo. Foi. Não estava conseguindo ferir ali o Santos. Eu acho que o retrato do jogo de hoje vai ser a mesma coisa, Mike. Eu também Assim, acho. eu acho que o São Paulo tende a recuar e sair no contra-ataque semelhante que fez contra o Vasco. Mas ele tem então essas velocidades Tem. e peças para isso? Eu acredito que sim. Ainda Principalmente mais nesse esquema de 3 de 3, atrás, exatamente. né? Na saída pelas alas, o Flamengo vai afundar basicamente no bloco todo mundo na parte de cima e tem a saída pelas alas. Tem a possibilidade do Cedric, né, voltando hoje também. Enfim, o Enzo tá fora, o Wendel fora, gente, todo mundo também. Tem uma lista absurda. Laterais, não é, Uma lista Uma absurda, lista absurda do São Paulo ali de desfalques. Mas eu acredito que justamente por conta do esquema com 3,
tem a possibilidade de sair em velocidade e tentar acionar o Lucas e o Luciano. Acho que vai restar isso, marcar atrás da linha da bola e sair pelas pontas. Do jogo que acontece hoje na Vila Belmiro, às 9h30 da noite, o São Paulo jogando lá como mandante, recebendo o Flamengo. Vou trazer o Zé Renato Ambrosio, que está lá no gramado da Vila, e traz mais informações da programação diferente do São Paulo para jogar em casa, né, meu amigo? Em casa é diferente, né, Joana? Não é rolê aleatório. Tudo bem? Oi para você que tá ligado com a gente no Taon. Esse é o cenário de São Paulo e Flamengo hoje à noite. Vila Belmiro, Estádio do Santos. Uma série de shows programados para o Estádio do Morumbi em São Paulo obrigaram ao Clube São Paulo a escolher uma nova casa. Então, a Vila Belmiro vai ser a casa do São Paulo nessa reta final de temporada. Estão tentando ainda o último jogo voltar para o Morumbi, mas essa é uma conversa mais para frente. Foi importante a Joana ter mostrado a tabela do campeonato para a gente traduzir o que vitórias seguidas podem significar nesse momento da temporada. O São Paulo vem de 2 seguidas, Bahia e Vasco, e se conseguir de repente ganhar mais 3 pontos hoje, entra de vez nessa briga para uma vaga na Libertadores e quem sabe até uma vaga direta, né? São 44 pontos na 8ª colocação e o time tem como grande objetivo beliscar essa participação na Libertadores do ano que vem. O São Paulo fez um treino ontem, aberto para a imprensa, 15 minutos abertos lá no CT da Barra Funda. Já viajou para Santos, dormiu aqui em Santos, o elenco todo, e se prepara para esse jogo. A expectativa é que a gente tenha entre 10 e 12 mil torcedores hoje à noite na Vila Belmiro, nesse grande duelo, com uma curiosidade. É a primeira vez no ano que o São Paulo manda um jogo fora do Morumbi, mas não é a primeira vez na história que o São Paulo é mandante jogando aqui na Vila Belmiro. Em 2023, São Paulo recebeu o Bragantino jogando aqui também, nesse esquema de eventos e de shows, venceu por 1-0, então já contabiliza uma vitória na história como mandante jogando aqui na Vila Belmiro. Para esse jogo de hoje à noite, Joana, o Crespo tem 2 desfalques importantes. O Enzo Dias e o Alan Franco, os 2 são suspensos, não jogam. E a gente pode adicionar o Wendel, que já está machucado faz tempo. Isso gera uma carência na lateral esquerda. Não tem ali jogadores de ofício com sequência para ocupar essa posição. Isso pode, inclusive, impactar na escalação de hoje à noite. E, claro, tem a volta do Luciano, essa é muito importante, cumpriu suspensão. É o artilheiro do time na temporada, é o vice-líder do São Paulo em assistências na temporada. Uma peça super importante ali na frente. Vou só passar uma prévia da escalação do São Paulo e a gente já vai falar de Flamengo. A possibilidade do Crespo vir com Rafael, Ferrarese ou Tolói, também está liberado para esse jogo. Arboleda e Sabino. Cédric Soares, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio, Patrick, Luciano e Lucas. Essa é uma previsão do São Paulo, que tem nada menos do que o Flamengo hoje à noite, um time que também está jogando muitas coisas aí nessa reta final de temporada. O São Paulo, lado esquerdo do São Paulo, preocupa demais, meu amigo, que não tem o Alan Franco, não tem o Wendel, não tem o Enzo Dias, ou seja, ou é improviso, né? O Mike jogando ali, que eu acho improvável, ou é trazer o Patrick Lanza, que tem recebido pouquíssimas oportunidades para esse lado esquerdo aí, que vai ser um caminho pro Flamengo. Não sei se o Flamengo vai aproveitar, não, essa fragilidade. Vamos falar do Flamengo, então? Primeiro dos 3 jogos na Vila Belmiro, porque o Juventude também foi confirmado ontem pela CBF na Vila Belmiro, no dia do show do Oasis, que o Tirone vai. Isso. Então, o São Paulo ainda não está confirmada ou confirmado o local da última partida como mandante, que é contra o Internacional. O São Paulo, depois de muita pressão, estuda uma forma de deixar o gramado viável para o último jogo em casa contra o Inter, que é penúltima rodada após decisão da Libertadores, que a gente tanto citou aqui. Mas eu acho que esse esforço, essa pressa, essa mobilização vai depender muito dos resultados do time até lá, se é que você me entende. Claro. É a piada, o São Paulo é a piada. E a questão do AC/DC já é para o ano que vem, no dia 24 de fevereiro. Já começam a vender ingressos para o show do AC/DC nesse final de semana. Se o São Paulo for a pré-Libertadores, tem jogo da pré-Libertadores no dia 25 de fevereiro, um dia depois do show do AC/DC. Então, como o presidente do clube ele não sabe se ele entra à esquerda, entra à direita, se ele vai ao centro, se ele vai dar marcha ré, a gente não sabe exatamente qual é o plano do São Paulo para 2026. Para 2025, a gente desprende, depois de tudo isso, que o time de futebol foi largado, o torcedor foi largado, e agora está lá o Crespo e os jogadores tentando viabilizar um objetivo que é mais deles do que do clube. Isso chega a ser bizarro, mas o objetivo é mais deles do que do clube. Bom, o time vai a campo hoje, né? Apesar dos pesares, não ter estádio e tudo mais, com o seguinte formação. Olho na tela.
Vai lá, Arnaldo. Vai dando aquela ticada. Hoje não tem muito como fugir. Rafael. Isso. Mailton ou Mike? Essa é uma pequena dúvida, né? O Mike jogou contra o Bahia, teve suspenso contra o Vasco, o Mailton jogou contra o Vasco. E aí tem também, essa é a novidade na lista, a volta do Cédric. Pois é. Que está com o dedo quebrado, né? Mas conseguiu suportar. Então o São Paulo tem 3 laterais direitos, mas o Cédric não joga desde a partida contra o Palmeiras, aquela derrota por 3-2. Então ele tem ali 3 opções. O mais desgastado é o Mailton, que saiu com câimbras depois da partida contra o Vasco, né? Mas ele vinha conseguindo agora um pouco de ritmo de jogo. Então essa é a dúvida principal do Crespo pro jogo. Bom, a linha de defensiva de 3 zagueiros não dá para ser muito diferente. O Alan Franco está suspenso. Então, Ferrarese, Arboleda e Sabino. Arboleda na sobra, Sabino na esquerda, como vem jogando sempre. E onde jogava o Alan Franco, joga o Ferrarese, que também joga sempre por ali, certo? Isso, ele também teria desta vez a opção... Tolói. Já tinha contra o Vasco, com o Rafael Tolói, que também joga pelo lado direito, ou seja, ele tinha Ferrarese e Rafael Tolói, mas o Ferrarese deve começar jogando. Na esquerda, Patrick, que é o que tem. Não tem o Wendel, não tem Enzo Dias, que está suspenso. Exato. O Patrick, né, que não consegue se firmar, fez um jogo muito ruim a última vez contra o Grêmio, né? Foi aquele jogo tenebroso, muito em cima do Patrick, né? O Grêmio jogou muito em cima dele com o Pavon naquela derrota de 2-0. Mas lateral esquerdo só tem ele. A não ser que, sei lá, ele utilize outro jogador ali improvisado. Sabino já jogou ali, né? Mal, inclusive. Mas o Sabino jogou ali quando era linha de 4, né? Não dá para jogar linha de 3, mais o Sabino. Né? Agora, o que pode acontecer, Tironi, isso é pouco provável, porque ele está voltando agora. Seria o Cédric, que na Europa jogou dos 2 lados, mesmo sendo destro, jogar lá no lado esquerdo. Meio-campo também é o meio-campo que vem jogando como titular: Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilla e Marcos Antônio. Tá aí. Embora os 3 tenham corrido como loucos no domingo à noite, entraram bem o Luiz Gustavo e o Alisson. Se ele quiser fazer uma troca no meio ali, acho que ele tem possibilidade, né? Aí ele tem, não digo uma fartura, mas ele tem opções, né? Vocês acham impossível o Ferreirinha, depois daquele jogada do gol e tudo mais? Não inventa. Ferreirinha no lugar de quem? O Moacir. Lugar de quem? Tirar um volante. Não, tirar o volante contra o Flamengo para botar o Ferreirinha, então é melhor nem ir pro jogo, né, cara? Acho que não. Não é a menor possibilidade. Esse triângulo ali... Esse triângulo... Pardal Vessa. Não, esse triângulo ele começou a jogar contra o Palmeiras, jogou muito bem contra o Palmeiras. Quando saiu o Marcos Antônio, entrou o Rodriguinho, o time esfarelou. Com esse triângulo em campo, só teve um jogo ruim contra o Mirassol, né? Isso. O Alisson tá fora mesmo, né? Quem? O Alisson. Não, ele tá no reserva. Tá na reserva. Reserva. E na frente também tem uma questão, porque são 2 lugares para 3 atacantes, considerando que o Luciano está de volta. Luciano e Lucas, Luciano e Tapia, ou Tapia e Lucas? O Ferreirinha disputaria a posição aí, mas ele está atrás de todos esses aí com alguma sobra. O Luciano volta, está inteiro, estava suspenso. E aí a questão é se o Lucas, nessa retomada, 3 partidas começando, saiu lá com câimbras contra o Vasco, se ele começa ou se ele fica no banco para jogarem Tapia e Luciano, que foi a dupla desde o jogo do Palmeiras, né? O que você acha, Massa? Olha, o Flamengo joga com linha alta, né? Então, precisa ver quem está melhor fisicamente, o Tapia ou o Lucas. Não tem nem, mas aí... Não tem nem comparação. Não, é nem na questão técnica, a questão... Então, fisicamente. Física, né? Então eu começaria com... física, né? Eu começaria com Tapia. Guardaria o Lucas. Exato. Porque o Flamengo vai... O Tapia vai ser importante para não deixar os 2 zagueiros do Flamengo reinarem no jogo. As bolas do Flamengo começam muito com os 2 zagueiros e com o goleiro. Exato. Então é importante ter alguém vivo ali. Eu chegaria no Tapia e falaria, olha, é o seguinte, você vai jogar os primeiros 45 minutos. Então, nesses 45 minutos, você vai correr o que você correria nos 90. Tá bom? Eu vou tirar você no intervalo para pôr o Lucas. Faria isso. Porque, apesar dele ter muito menos qualidade técnica, né, como está claro, ele é um jogador que, para o sistema, para o adversário, talvez incomode mais.
É claro que começa o jogo, o Lucas está titular, ele vai, faz 1-0, faz 2-0. O cara que está printando esse meu comentário vai falar até não sabe nada. Eu estou falando de questão tática, de como fisicamente e taticamente os times se comportam. Principalmente pensando no Flamengo, né? Agora, pensando no São Paulo com a bola, óbvio que seria melhor ter o Lucas. Mas se não dá para ter os dois, porque o Luciano não dá para tirar, tem que fazer uma escolha. Contra o Bahia, o Lucas e o Luciano jogaram bem. A linha do Bahia é alta também, né? Mas, o goleiro também sai jogando. Mas, o São Paulo teve a semana inteira de preparação diferente, né? O São Paulo vem de domingo contra o Vasco, jogo muito intenso, né? O São Paulo teve que correr demais. Então, eu acho que seria... não é nem arriscado colocar o Lucas, seria desperdício. Talvez ele não aguente fazer pressão, não aguente jogar no ritmo necessário nesse primeiro tempo, pela questão física, não pela lesão que ele tem, pela idade que ele tem. Na verdade, a gente tem que começar a separar essas situações, né, que muitos... O Crespo, falando sobre o Tapia, como disse o Massinho depois do jogo com o Vasco, ele falou, é um tipo do jogador que você precisa ter numa temporada como a que o futebol brasileiro coloca. Tem um detalhe aí, Tironi, também que é interessante, nós vamos falar depois da escalação do Flamengo, que tem baixas mais perto da do São Paulo. O São Paulo tem 9 lesões e 2 suspensos, são 11 ausentes. O Flamengo tem 4 lesões e 2 suspensos, né? Não vai ter os jogadores, o banco completo. Também isso. Por um motivo. É bom explicar para o torcedor de São Paulo, porque o torcedor de São Paulo vive nessa temporada uma adoração pela base, né? Desde o título da Copinha. E ele não entende muitas vezes porque antes era a culpa do Zubeldia, agora como é o Crespo, fica mais difícil colocar. Porque a base não é opção 1, opção 2 para algumas situações, né? Então eu vou te explicar, Tironi, por quê. Porque para a direção do São Paulo, e também com a anuência dos treinadores, sim, Zubeldia e Crespo, os moleques ainda vão jogar, a prioridade é que eles joguem na base. Foi assim na Copa São Paulo, eles não foram para a pré-temporada. Sabe onde eles estão hoje? Eles não estão na Vila, eles estão em Cotia para jogar contra o Grêmio, jogo da volta, pelas oitavas da Copa do Brasil. O Luca, o Paulinho, centroavante, o Pedro Ferreira, só não voltou o Mike, que já é mais velho. E no final de semana vão estar contra o Bragantino? Não, eles vão estar na Vila, mas contra o Santos, pela final do Paulista. Então, a direção do São Paulo, ela indica isso. Eles querem título, até na base. É completamente, para mim, irracional, mas essa é a política. Então, quando tinha o Zubeldia, não, o Zubeldia não gosta da base. Agora, fica meio estranho, o Crespo não gosta da base? Não, é uma outra situação. Eles treinam com os profissionais, completam o time. É um processo natural, na verdade, né? E acho que contra o Vasco, eles não tinham jogo no final de semana pela base. Foram os 3 para o Rio. Estavam os 3 no banco, né? Agora não tem jogador no banco suficiente. Vão ter apenas 9. Não estranhem, porque os meninos da base, quem quiser veja o jogo à tarde contra o Grêmio, eles estarão jogando contra o Grêmio. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Flamengo, que é o adversário do São Paulo nesta quarta-feira, às 21h30, em partida que vai ser disputada lá na Vila Belmiro. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do Brasileiro. O Flamengo é o vice-líder do campeonato, 30 partidas, 64 pontos, 1 ponto atrás do Palmeiras. Já o São Paulo, oitavo colocado, 31 jogos, 44 pontos. Está a 3 pontos do Fluminense, que é a primeira equipe ali do G7 do Campeonato Brasileiro, até porque Palmeiras e Flamengo, como vão fazer a decisão da Libertadores, abriu ali mais uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Estou trazendo um corte aqui dos últimos 5 jogos da equipe do Flamengo, e aí tá Libertadores e Campeonato Brasileiro, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O último jogo deles pelo Campeonato Brasileiro foi no final de semana contra a equipe do Sport lá no Maracanã, onde venceram a partida pelo placar de 3-0. Estou trazendo um corte aqui dos últimos 5 jogos entre São Paulo e Flamengo, são 2 vitórias do Tricolor, 2 vitórias do Flamengo e 1 empate. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em partida que foi disputada lá no Maracanã, o Flamengo venceu o São Paulo pelo placar de 2-0, inclusive foi a estreia de Crespo no comando técnico do São Paulo. Enfim, jogo muito difícil contra a equipe do Flamengo, que vem brigando pelo título brasileiro, mas se o São Paulo
quer estar na Libertadores da próxima temporada, não tem desculpa. Vai ter que jogar lá em Santos, fora de casa, vamos ser sinceros. Esse jogo era para ser no Morumbi. Não sei se estaria lotado, mas com certeza o torcedor São Paulino, vindo nessa sequência de 2 vitórias consecutivas, se aproximando ali do G7 do Campeonato Brasileiro, ia ter um bom público. Mas enfim, Casares definiu que será assim até o final da temporada. Agora é lutar e tentar se classificar para essa Libertadores da próxima temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!